Boa tarde, camaradas. Eu sou Matheus de Almeida, do canal Resistentes. Estamos começando hoje um novo programa, vamos dizer assim, um curso introdutório sobre marxismo. Eu conto com a presença hoje do Luiz Fernando, um militante do PCB, que vai me ajudar. Não, na verdade eu não sou militante do PCB, não. Já fui filiado ao PCdoB, tá? Só que não compactuo com a linha programática, no momento não estou filiado, mas aí, como eu faço videoconferências, eu tenho um canal próprio, a gente reúne uma galera, né, para orientar por uma perspectiva não orientado ao campo reformista, então a gente faz discussões ao vivo, como existem vários outros canais aí na internet, o Sai da Matrix, o canal do Humberto, o canal do Merlin das Trevas e uma série de outros canais por aí. Mas a gente pode começar. Desculpa pelo erro. Bom, então, qual que é a proposta em si dessa nova programação? É convidar vários marxistas. Até peço para vocês que nos assistem, se tiverem algum amigo marxista que estuda, que tenha uma militância, que atue na rua, que convide para vir para o canal, entre em contato conosco, que chamaremos aqui para fazer esse debate. A proposta inicial é também trazer pessoas mais jovens, aquelas que não são tão conhecidas assim do público. Uma para dar abertura, por exemplo, o Luiz Fernando tem um canal dele, a gente pode divulgar o canal dele aqui, divulgar outros canais de outros companheiros, outros militantes. E outro também para a questão de trazer jovens, porque eu percebo ainda que existe uma militância mais velha e, querendo ou não, esse pessoal ainda está um pouco entristecido. Cadê a juventude? Cadê o pessoal falando sobre marxismo? Eu acho que de dois motivos. Um é que a gente pode trazer uma força maior para o pessoal mais velho, que ainda está um pouco na retaguarda. E a outra também é que jovens vindo, a gente abre o público para mais jovens virem ainda. Os jovens também se interessarem no marxismo. A gente sabe que existe todo um programa anticomunista no país para que os jovens não se interessem, não aprendam. Eu mesmo nunca tive marxismo em sala de aula. O que eu aprendi foi em cursos de partido, de outros meios. Então, utilizar essa rede social que está se dizendo muito hoje em dia, que a esquerda demorou para usar, demorou para achar, agora a gente conseguiu achar, conseguiu esse caminho. Somente a esquerda marxista revolucionária tem que se apropriar disso e criar os nossos criar os nossos debates. Enfim, o vídeo de hoje eu coloquei como introdução para a gente começar falando quem foi Karl Marx, quais os tipos de marxismo que existe, não com uma profundidade como um intelectual costumeiramente faz em seus vídeos, mas assim, de um nível mais fácil, de fácil acesso. Soft. De uma compreensão assim mais adequada. Para aqueles também que estão se iniciando no marxismo agora, tenham um reconhecimento com a nossa fala, com as mesmas dúvidas, a gente pode ir aprendendo junto, como se fosse um grupo de estudos mesmo que a gente faz em associações, assim, em bairros, em sindicatos. A gente cria um grupo de estudo, traz um tema, debate junto, e essa intenção nossa é debater com vocês que estão aqui ao vivo. Eu creio que essa discussão ela tem que ser levada às bases, né, aos trabalhadores. Obviamente, vai haver diversas interpretações, até porque há vários marxismos, no plural, não é? Inclusive as várias divisões da Internacional Comunista, inclusive a última, que foi em 1994-95, que não é considerado como oficial, que seria a Quinta Internacional. Bom, existem muitas divergências, né, em relação ao próprio Marx. Os reacionários criam uma série de espantalhos em relação à vida dele, à vida pessoal, problemas pessoais, aí começa um monte de... Enfim, não vou entrar nesse detalhe. Mas o Marx, ele vem da Revolução Industrial, então o contexto que ele surge no início do século XIX se dá com o desenvolvimento da máquina a vapor. Então ele começa a estudar obras predecessoras a ele, como David Ricardo e o próprio Adam Smith, e começa a desenvolver uma teoria para uma compreensão material de quais eram as relações materiais sociais de produção de sua época e da exploração que havia naquele período da primeira Revolução Industrial com a máquina a vapor. Tá? Eu fui convidado a participar da videoconferência. Assim, eu não tenho muito aprofundamento, tá? Vou fazer uma discussão, eu creio que poderia ter chamado aqui o Wagner Farias, um outro quadro, que poderia explicar melhor as datas e as obras como a base do Marx, que é um método científico
para entender o processo material dialético que a sociedade humana chegou até o século XIX. Obviamente, o marxismo, ou marxismo, existem várias tendências, tá? Existe uma diferença entre marxistas, marxianos, que vem de uma base do socialismo científico, que difere do seu modelo predecessor, que seria o socialismo utópico, um século antes, a partir, por exemplo, de Robert Owen, Saint-Simon, outros aí que já não me recordo aqui o nome, que seria a origem aí da base do socialismo, que tem também a origem religiosa do protestantismo, me parece que do luteranismo, isso aqui eu não tenho certeza. Mas a gente pode começar, então, como é que a gente dá andamento, então? Bom, você fez uma colocação boa em relação ao que não é o Marx que inventou o socialismo, não é o Marx que inventou o comunismo, porque quem não tem o contato com o Marx, a primeira coisa que pensa, eu acho que é isso, né? É uma coisa que básica, mas a gente tem que ficar repetindo sempre em relação a isso. Não sei, você quer começar falando sobre a infância e adolescência do Marx? Como foi a vida dele? Olha, eu acho que pegar a infância, assim, a gente poderia. É porque tem o jovem Marx e o velho Marx, existe uma diferença entre os dois. A infância dele, assim, eu creio que seria mais pertinente a sua vida política e teórica a partir do momento que ele engaja, né, no movimento, inclusive na Liga dos Justos, para ter uma compreensão da própria história e do processo dialético. Obviamente, a infância dele, como proletário, como explorado, não diferenciava em muitos aspectos das condições de vida que a infância vivia naquele período onde havia trabalho infantil, crianças eram colocadas em fábricas de carvão, que funcionavam com base de carvão, mesmo não tendo completado aí o que seria hoje 18 anos, né? Então, as condições daquela época, onde eram 16 horas de trabalho, não havia regulamentação, são condições diferentes do que a gente tem hoje, pós-época do Getúlio Vargas. Assim, eu vou procurar aqui um trecho aqui, porque eu acho que a gente pode entrar na questão da Internacional Comunista, não é, que foi o começo em 1864. Havia divergências entre o Marx e, por exemplo, acho que não me engano, é Bakunin ou Proudhon. Proudhon. Proudhon, isso, obrigado por ter me lembrado. Em relação a essa primeira internacional, a divergência que havia ali no movimento da Liga dos Justos sobre como deveria ser o processo de organização dos trabalhadores para uma revolução ali na Europa, né, se discutia se essa revolução ela viria, por exemplo, da Inglaterra, da Alemanha, quais seriam essas condições materiais e as contradições que poderiam levar a um processo de levante operário naquele período, não é? E, obviamente, havia uma divergência entre os anarquistas, porque os anarquistas, por exemplo, eles repudiavam, havia de uma transição, né, que é chamado de ditadura do proletariado, repudiavam a questão da disputa do poder e da política, e aí houve essa distensão nessa primeira internacional. Agora, os anarquistas são, sim, revolucionários, porém, não seguem os setores centralizados, né, ou revisionistas que a gente tem hoje no Brasil, no mundo, etc. E tal. A segunda internacional, que aí vem a expulsão dos sociais-democratas, pelo que eu estou vendo aqui, ocorreu em Paris, em 14 de julho de 1889, e isso leva uma distensão no sentido de que os sociais-democratas são expulsos e eles começam a formular uma via própria deles, né, que é uma via reformista, que se desvincula da proposição dos comunistas, né, até então, antes da chegada da Terceira Internacional, já começando ali o processo de revolução na Rússia e dando andamento nos vários congressos depois da Revolução Russa. Assim, a base teórica do Marx, a gente pegar assim a questão da lei do valor, da exploração, entender que o trabalhador ele aluga sua força de trabalho ao capitalista. O capitalista é aquele que detém os meios de produção, não é? Então, por exemplo, o Engels,
que era um amigo dele, ele era um burguês, só que ele tinha uma consciência de classe, e, por sua vez, ele ajudava a financiar o movimento comunista, porque ele entendia que poderia levar a um avanço da sociedade naquela época. Então, havia setores da própria burguesia, depois, posteriormente, com Lenin, vem Parvus, né, enfim, que eram setores que tinham um nível de consciência mais elevado, né, obviamente, setores sociais-democratas, mas que financiavam para que o Marx tivesse tempo para desenvolver as suas obras, né, que foi feita e até a sua morte, para compreender como são as relações sociais materiais de produção daquela época. Tá? Então, assim, o dilema é que alguns colocam que, na verdade, Marx está ultrapassado, que aquilo lá já não se aplica mais, enfim, outras discussões que os próprios setores reformistas, sociais e liberais têm hoje em relação ao entendimento das obras ou da aplicação dessas obras na realidade que a gente tem hoje. Tá? E me parece que o próprio Marx apontou que cabe aos filósofos entender, né, a realidade, aos revolucionários transformar essa realidade. E aí depois vem Lenin, e com o partido de Lenin, a estrutura de Lenin, vem a questão mais prática de como executar isso, até pelo Estado de Revolução, etc. e tal. Bom, acho que você fez uma colocação boa, porque as discussões que temos até hoje entre reformistas e revolucionários é uma coisa que já existia lá desde a época do Marx, né? E também essa questão de dizer que o Marx está ultrapassado, mas o Marx é um pensador dentro da idade contemporânea também. O Marx não é um pensador da Idade Média, da Idade Moderna. O Marx é um pensador já dentro do capitalismo, por isso que ele desenvolve também a teoria capitalista, tipo, da sociedade burguesa. O capital ele destrincha o que é o capitalismo no século XIX. Ele destrincha quais são as relações de produção. Eu não li o Capital, tá? Deixo claro, não li o Capital. Eu li o Manifesto Comunista. Esqueci muitas coisas também do próprio manifesto, que no caso, quem quer começar, teria de começar pelo Manifesto Comunista para entender quais eram as proposições daquela época e como avançar um processo revolucionário para o século XXI. Né? Mas essas divergências que você tem, metodológicas e de práticas, elas têm até hoje. Não existe um acordo sobre a própria leitura da luta de classes, nem sobre o imperialismo. É uma divergência tanto de teoria como de prática das organizações, ou dos indivíduos, ou dos grupos, ou das bolhas, enfim, das próprias bases de como avançar esse processo na história, né? Porque a gente, por enquanto, o quadro histórico que a gente tem é uma sociedade de classes, né? Que você tem exploração baseada na propriedade privada. E esse a condição histórica que havia no século XIX e que existe hoje no século XXI. E também tinha uma disputa pelo nome em si, né? Por exemplo, não é só o socialista que a gente vê hoje que é o socialista daquela época. Existiam vários tipos de socialismo racionário, inclusive até o Hitler vai tentar se apropriar dessa palavra e trazer o socialismo para ele. E também o que a democracia é hoje também para a gente, né? Do jeito que parece assim, que a gente que vê em textos é que nós conseguimos se apropriar da palavra socialista e trazer mais para o campo da esquerda, mas a direita conseguiu capitalizar a democracia para ela. O marxista não deve defender a democracia burguesa, sim a derrubada da democracia burguesa. Só que, obviamente, é aquela questão. Os setores que são considerados de esquerda, que se separam entre reformistas, sociais-democratas, sindicalistas, marxistas e revolucionários, eles estão divididos hoje, tá, em relação a uma linha programática e prática de como inferir na realidade, como transformar essa realidade. Como fazer isso? O que vai acontecer depois aí já é outros 500. Tá? Mas existe uma divisão, não é? Em relação, por exemplo, os sociais-democratas, a Internacional da Social-Democrata, ela surgiu em 1949. Ela vem depois da expulsão na Segunda Internacional Comunista. E a proposição dos sociais-democratas, né, não é a mesma dos comunistas, da origem dos comunistas, como não é a mesma da Terceira Internacional Comunista ou da Quarta Internacional, inclusive com o racha da Quarta, que vem com Leo Trotsky, ou ainda da Quinta, depois da queda da União Soviética. Então, não há
um acordo nesse sentido de como inferir na realidade, como transformar as relações materiais de produção que a sociedade tem. Como você vê essas disputas entre trotskistas e marxistas-leninistas? Assim, você enxerga isso de um jeito que caminha para um avanço ou fica um identitarismo marxista que não se supera? O PCB tem um artigo muito interessante sobre a questão do movimento marxista, se é a questão da identidade ou de inferir no movimento da classe. De fato, setores pequeno-burgueses tenderiam a essa questão do identitarismo, seja por luta de minorias, ou por não estar atrelado à proletarização. Tá? Isso é uma questão também que seria consequente. Agora, os trotskistas, tá? O trotskista, mesmo entre eles, existe uma divergência também como fazer essa leitura do próprio Marx ou da questão do Lenin, implementar isso para a realidade do Brasil hoje. Tá? Por exemplo, eu defendo Stalin. Tá? Eu tenho algum conhecimento em relação a Trotsky, não conhecimento aprofundado. Eu entendo que ele errou, né? Ou melhor dizendo, os trotskistas erram em determinadas posições que eles adotam, mas eles o fazem porque são orientados dessa forma. Tá? Também eu não posso acusar os trotskistas porque eles estão num campo que eu poderia dizer que é anticapitalista. Isso difere dos campos reformistas que são hegemônicos hoje no Brasil, que é chamado de esquerda e que não é esquerda, na verdade são sociais liberais. Então, nesse campo anticapitalista, tá, a gente pode dizer que é um campo anticapitalista que propõe o fim da propriedade privada, a revolução, a derrubada do Estado, a implantação de uma outra ordem social. Há um acordo, tá, senso comum, com setores trotskistas, indivíduos ou grupos ou partidos políticos, em relação a isso. Então, por exemplo, há uma posição que se coloca contra a conciliação de classes e pela, como é que se fala mesmo? Independência de classe em relação à atuação política ou à atuação no movimento de classe, movimento sindical. Tá? Haveria um acordo nesse sentido, inclusive de crítica aos governos reformistas ou ainda as capitulações e concessões desses governos de conciliação de classe que a gente tem. Então, a gente tem que diferenciar o seguinte: as eleições, um governo, supor que um governo reformista no Brasil, o Partido Socialista Francês, como já ocorreu no passado me parece como é que é o nome dele? Esqueci, François, esqueci o nome dele. Elegendo um governo reformista na França, por um partido dito socialista na França, não implica que haverá uma mudança da estrutura de classes no Estado, porque o Estado continua sendo burguês, tá? São os capitalistas que detêm os seus interesses a partir do Comitê Central da Burguesia, que é o parlamento, não é? E gerenciam, quem foi eleito vai gerenciar a ordem do capital, tá como está. Tá? Só que, às vezes, por uma falta de uma explicação mais direta, os próprios quadros ou a militância não têm um entendimento muito certo sobre isso. E aí, essa questão de reforma, revolução, sobre social-democracia, a conjuntura que tem hoje no Brasil, um país de capitalismo dependente periférico, não existe um acordo sobre qual é a posição a ser adotada para o contexto de hoje. Agora, obviamente, a videoconferência que você está propondo não é sobre isso, e sim sobre a questão do Marx, não é? Como fazer essa leitura do método de Marx, né? E como a militância ela formar as suas bases para que possa essa própria militância na organização de base desenvolvendo a leitura de trechos da base do Marx, começando pelo Manifesto Comunista e desenvolvendo uma base de estudos para que essa base consiga ramificar a propositiva à classe explorada. Porque a classe dominante ela vai utilizar essa informação, essa compreensão, para os interesses dela. Então, a classe explorada ela deve procurar, se ela tiver tempo ou interesse, formar os seus quadros, as suas bases,
na internet, no seu conselho de bairro, não sei onde. Tá? Estou supondo aqui, fazendo suposição, para conseguir entender a base teórica de Marx, tá? O contexto histórico material da Alemanha do século XIX, tá? E conseguir sintetizar isso e avançar o movimento de organização dos trabalhadores na base dos trabalhadores, tá? Para que os trabalhadores se vejam como classe, se organizem como classe, tenham consciência de classe e vejam que há um antagonismo muito grande de interesses entre a classe dominante burguesa, que é aquela que detém os meios materiais de produção, daquela que aluga sua força de trabalho ao capitalista, e que, obviamente, vai haver uma divergência de proposição de projetos entre governos reformistas que se propõem conciliar interesses antagônicos entre o capitalista e o explorado, da proposição revolucionária que é botar abaixo o Estado burguês e implantar um socialismo aqui. Agora, como vai ser esse socialismo? Vai ser desse jeito, vai cortar o comércio exterior, nem o que é chamado de esquerda, que na verdade não é esquerda, não existe consenso de como vai ser isso. Não existe acordo dizer, não, vai ser desse jeito aqui, dessa forma aqui, tipo assim, já fazer uma receita do bolo, não. É um processo dialético, né, que vai depender das condições históricas-materiais de cada país. Eu vou aproveitar que você entrou nesse assunto, eu sei que também não era o tema da live assim, hoje, mas como você rebate como o grupo que você milita, as pessoas que você conhece, rebatem as críticas dos esquerdistas liberais, falar se revolução desse certo, teria algum, como falam, um parlamentar eleito. Não é parlamentar eleito. Eu acho que. Não, eu queria que você justificasse. Pois é, tá. Quer dizer, que existe uma luta eleitoral e existe uma luta para conquistar o povo. Eu queria que você assim, conseguisse trazer um jeito fácil de colocar para que as pessoas entendessem isso, essa diferença. Você consegue explicar? É porque pelas eleições do parlamento não vai haver uma mudança estrutural das relações de classe no Estado. A eleição, por exemplo, de um representante, vamos supor que eu me candidate no partido X ou YZ, vai ser para que aquele representante seja uma permeabilidade dentro do Estado para os movimentos sociais, só que, primeiro, o que é considerado esquerda, que na verdade é o campo reformista, que é hegemônico, que vai do PSOL, PCdoB, PT e o PDT, eles são minorias no parlamento, porque o que elege é o poder do capital. Então, o Estado ele é burguês, tá? O parlamento é comitê central da burguesia. Então, os reformistas eleitos que conseguem chegar ao parlamento, eles podem tentar avançar pautas de reformas, né, que são pautas reformistas, e ser, como é que eu poderia dizer, ser um eco, tá? Uma caixa de ressonância aos movimentos sociais dentro do parlamento burguês. Mas não vai haver mudanças radicais, tá? Elegendo vereador XYZ, deputado, etc. e tal. Não é por eleições que vai vir o socialismo, e sim pela derrubada do Estado, né, que vem por uma revolução, e aí depende de um partido revolucionário de vanguarda que tem um programa anticapitalista, não é? Agora, se vai ser stalinista, trotskista, sei lá o quê, isso aí já é outros 500, tá? A minha posição pessoal, tá? Que eu deixo claro aqui, eu não ligo, até o próprio Humberto comentou isso no canal dele, não se tem um consenso do que vai ser a próxima sociedade. O meu entendimento, a minha posição é que vai ser uma estrutura autoritária. Agora, o pessoal entende, mas então autoritária é ruim? Não, não é ruim. Tá? Só vai mudar as ordens dos fatores, estatizar a economia, planificar a economia a partir da socialização dos meios de produção, mas não vai ser essa democracia liberal que a gente tem hoje. Tá? O problema é como executar isso. Não existe hoje as condições subjetivas, não existe o partido revolucionário de vanguarda que consiga dar respostas materiais, né, e inclusive ler a própria história, para fazer esse processo a curto prazo. São as próprias condições, as próprias contradições do capital que levam a uma revolução. E naquele debate também, que eu acho que é importante dizer na introdução aqui, de que qual o caminho? O caminho é conscientizando a classe, ou o caminho é construindo mesmo uma vanguarda e depois a classe vai se conscientizar com uma nova ordem? Você consegue? A questão da nova ordem é um tema bem interessante, a nova ordem. Mas a questão é a seguinte, os partidos reformistas eles não vão avançar por um processo de ruptura do Estado burguês.
Então, a primeira questão é a seguinte: é necessário um partido de vanguarda. Só que aí vai haver um dilema que eu converso com outros camaradas, que é o seguinte: alguns consideram que não é a forma partido que vai conseguir fazer um processo de revolução. Tá? E outros setores que eu já dialoguei, tá? Que eu já conversei aqui na rede, eles consideram o seguinte: devido à crise estrutural do sistema capitalista, os partidos que aí estão, né, que estão aí disputando a democracia liberal burguesa, esses partidos vão implodir a partir do momento que o sistema econômico colapsar. E quando isso ocorrer, esses partidos, pode ser que vá surgir um novo partido, tá? Ou então um desses aí vai se transformar em vanguarda, porque ele vai conseguir fazer a leitura da história e conseguir dar respostas materiais. E esse partido que surgir, que a gente não sabe qual que pode ser um dos que já existe, ou um novo, ele vai se dividir internamente entre uma ala oportunista, que seria a ala oportunista eleitoreira, e a parte revolucionária que propõe a tal da nova ordem que você citou. Tá? Agora, as condições subjetivas para o processo de revolução, elas de fato não existem. Agora, as crises estruturais do capitalismo existem no mundo inteiro. Bom, está parecendo que o Roche teve um problema aqui de conexão, não sei se está ao vivo, vou ver se ele vai voltar.